E se eu te disser que depois que descobrir esse segredo, você vai mudar a sua realidade completamente? O que estou prestes a revelar foi guardado há milênios, mas é algo simples. Uma simples vibração, uma simples música, um simples som, que, quando entoado com consciência, reorganiza instantaneamente todo o seu campo energético. Não estamos falando de um mantra comum, nem de palavras repetidas mecanicamente. Estou falando de uma frequência tão pura e primitiva que, se for entoada no estado certo de presença, pode transformar sua vibração em questão de segundos. Essa não é uma teoria, nem um misticismo vazio. É um som que atua diretamente no núcleo do seu campo vibracional, como se acessasse um código secreto esquecido dentro de você. Mas antes de revelar qual é esse som, você precisa entender por que ele funciona. Feche os olhos por um instante e sinta seu peito. Respire fundo. Existe um ponto de silêncio entre um pensamento e outro, entre um suspiro e o próximo. É nesse espaço silencioso, não do mundo exterior, mas do seu mundo interior, que a verdadeira frequência nasce. E quando ela vibra em sintonia com a consciência, o universo não apenas escuta, ele responde. O problema é que quase ninguém sabe acessar esse estado. Muitos repetem sons sagrados como se fossem fórmulas mágicas, mas estão desconectados do que estão dizendo. E assim, nada acontece, porque o som só tem poder quando vem do centro, do seu núcleo vibracional. Por isso, é essencial que você entenda cada etapa, porque quando fizer da forma certa, nem mesmo o caos ao redor será capaz de apagar sua frequência. Durante milênios, os mestres silenciosos sabiam disso. Eles não falavam muito, não exibiam fórmulas, apenas entoavam o som no momento certo, no estado certo, e então tudo se transformava. Porque a vibração verdadeira não precisa de força, ela se impõe naturalmente quando nasce do alinhamento. E é exatamente isso que você vai aprender agora: como acessar esse estado, como entoar esse som de forma consciente, e por que, ao fazer isso, sua realidade externa começará a mudar sozinha, como reflexo de uma nova vibração que nasceu dentro de você. Existe um princípio invisível moldando sua realidade a cada segundo, mesmo que você não perceba. Se dentro de você existe medo, o mundo ao redor vai parecer perigoso, como se cada situação escondesse uma ameaça. Se a culpa habita seu peito, tudo parecerá um julgamento constante. Você sentirá como se estivesse sempre em dívida com a vida. E se a raiva estiver presente, tudo parecerá um confronto prestes a acontecer. Mas o mais sutil é que isso não acontece apenas uma vez. É um ciclo, um looping silencioso que se retroalimenta e mantém você vibrando nas mesmas frequências todos os dias. Funciona mais ou menos assim. Você sente medo, pensa algo negativo, reforça esse medo. A emoção cria o pensamento, que amplifica a emoção. E isso acontece com a culpa, com a raiva, com o ressentimento. É como uma engrenagem vibracional que gira enferrujada, presa num ritmo que você nem percebe, e por isso parece impossível sair. Muitas pessoas acham que é o destino, outras culpam a sorte, mas não é nenhuma das duas coisas, é só o seu campo energético repetindo padrões. A ciência já começou a entender esse mecanismo. Pesquisas do Instituto HeartMath mostraram que o campo eletromagnético do coração é real, e não só isso, ele se expande vários metros além do corpo quando entramos em coerência emocional. Em outras palavras, o que você sente em silêncio se torna uma onda, uma emissão vibracional que influencia o ambiente à sua volta. Isso significa que você não apenas atrai o que vibra, você contagia, influencia e molda tudo ao redor com seu estado interno. Agora imagine o que acontece quando você passa dias ou semanas cultivando medo, insegurança, raiva. Seu campo começa a emitir esse padrão de forma tão constante que ele deixa de parecer anormal, se torna sua zona de conforto. E então, você começa a atrair exatamente o tipo de pessoas, situações e resultados que reforçam esse padrão. É como viver numa estação de rádio vibracional. Você sintoniza numa frequência baixa e tudo o que chega até você está tocando na mesma sintonia. Você pode até tentar mudar o cenário externo, mudar de cidade, cortar pessoas, começar um novo trabalho, mas se a frequência interna permanece igual, o roteiro se repete com novos personagens. É como uma mulher que sai de um relacionamento abusivo achando que o problema era o parceiro,
e meses depois se vê num novo relacionamento com a mesma dinâmica emocional, porque a frequência que ela emite continua dizendo: é isso que eu aceito, é isso que eu conheço. É por isso que tantas pessoas vivem um ciclo de frustração disfarçado de progresso. Trocam tudo por fora, mas não mudam o campo por dentro. Agora pare, respire fundo e absorva o que vou te dizer. Não são os fatos da vida que moldam sua vibração. São as emoções que você decide sustentar diante dos fatos. Duas pessoas podem viver exatamente o mesmo momento. Uma trava e sente pânico. A outra sente força, confiança e avança. O que muda? O evento é igual, mas a vibração que nasce dele cria destinos opostos. E talvez agora você esteja pensando: ok, então basta eu mudar minhas emoções, pensar positivo, vibrar confiança. Mas não é tão simples assim, porque existe algo mais profundo, algo mais sutil que age como maestro silencioso por trás das suas emoções e pensamentos. Algo que molda suas reações antes mesmo que você perceba. Um poder ancestral que está presente não só no que você sente, mas principalmente no que você emite. E é exatamente aqui que mora o segredo esquecido pela ciência e protegido pelos antigos mestres. Esse segredo se manifesta em forma de som, de palavra. Ele se esconde nos seus pensamentos, mas também vibra toda vez que você fala. A palavra não é apenas comunicação, é uma emissão vibracional carregada de intenção e forma. E é por isso que, mesmo sem perceber, você pode estar programando sua realidade com cada frase que repete. Palavras curam, palavras destroem, palavras organizam o campo, ou o distorcem. E é aqui que começa a parte que quase ninguém jamais te contou. A sua vibração não nasce apenas daquilo que você sente. Ela é moldada, amplificada e direcionada, sobretudo, pelas palavras que saem da sua boca. E por mais simples que isso pareça, o impacto é imenso, sutil, mas profundo. Cada vez que você fala, você não apenas expressa um pensamento. Você libera uma frequência no espaço. E isso não é poesia esotérica, é ciência. A simática, uma área de estudo que investiga os efeitos do som sobre a matéria, já provou que vibrações sonoras têm o poder de reorganizar partículas físicas em padrões geométricos complexos. Em experimentos simples, ao aplicar sons em superfícies cobertas de areia, formam-se desenhos harmônicos perfeitos, como se o som fosse uma inteligência invisível organizando o caos. Agora imagine, se uma simples frequência é capaz de transformar areia em geometrias sagradas, o que você acha que ela pode fazer com seu campo energético, que é dinâmico, vivo, sensível e altamente responsivo? Cada palavra que você diz emite um padrão, e esse padrão vibra além do som. Ele ecoa no seu campo, cria uma ressonância invisível que atrai experiências, emoções e pessoas sintonizadas com a mesma frequência. É como se, a cada frase, você reprogramasse a realidade ao seu redor mesmo sem perceber. Mas aqui está o ponto que quase ninguém compreende. Não é a palavra sozinha que molda sua vibração, é a emoção embutida nela. Você pode repetir 1000 vezes palavras como abundância, cura ou gratidão, mas se por dentro você vibra escassez, dor ou ressentimento, o que o seu campo emite é exatamente isso, não o que você disse, mas o que você realmente sentiu. É por isso que tantas pessoas se frustram com afirmações positivas. Elas dizem o que querem manifestar, mas sentem o oposto, e a vibração que cria a realidade não vem da boca, vem do campo emocional. Os mestres antigos sabiam disso. Em todas as tradições sagradas, do Egito às florestas da Índia, a palavra era tratada como um portal. Eles não falavam por impulso. Cada som era uma ferramenta precisa, carregada de intenção. Não havia palavras vazias, porque sabiam que falar é criar. E criar com descuido é abrir portas para frequências desarmônicas, mas há algo ainda mais poderoso do que a fala consciente, o som entoado. Não estamos falando de música comum. Estamos falando de cantos ancestrais, mantras, vocalizações sagradas que ativam regiões específicas do campo vibracional. Sons que não apenas comunicam, mas penetram, porque quando você entoa um som com respiração, emoção e foco, você não está apenas se expressando, está vibrando como um instrumento completo, como se o seu corpo se tornasse uma antena que reorganiza tudo ao seu redor e por dentro.
É por isso que as tradições ocultas protegiam certos cantos como verdadeiros segredos espirituais, porque esses sons não são neutros, eles carregam frequências capazes de curar ou destruir, são códigos vibracionais, heranças de civilizações que sabiam que o universo responde à vibração muito antes de responder à intenção racional. E talvez agora você entenda, os antigos não cantavam porque era bonito, cantavam porque o canto sustentado por respiração e emoção cria uma onda contínua, como um raio atravessando camadas densas do campo sutil. E é essa onda que, ao persistir, limpa, reorganiza e restaura. Palavras faladas têm poder, sim, mas o som entoado, esse transforma. O canto consciente é como um portal, mas não se trata de entoar qualquer melodia ou repetir qualquer palavra ao acaso. Existe um tipo específico de som, um som sagrado, que durante milênios foi transmitido apenas entre os iniciados. Um som cuja vibração é tão intensa e pura que basta ser entoado uma única vez com a devida consciência para que o campo vibracional comece a se reorganizar imediatamente. É nesse ponto que sua jornada muda de estágio, porque o que você está prestes a acessar não é uma ideia bonita, nem uma metáfora espiritual. É uma prática vibracional real, ancestral e potente. E quando você descobrir qual é esse som e como usá-lo com intenção, vai compreender por que ele foi tão protegido pelas escolas de mistério e pelas linhagens esotéricas. O segredo nunca esteve na quantidade de vezes que ele era entoado. O segredo sempre esteve na qualidade do estado interno de quem o entoava. Os místicos sabiam disso. Alquimistas silenciosos, monges, sacerdotes do deserto, todos eles praticavam o silêncio antes da vibração. Eles não saíam por aí repetindo palavras sagradas esperando milagres. Eles se preparavam, alinhavam mente, corpo e emoção. E quando o momento certo chegava, uma única entoação era suficiente, porque naquele instante tudo estava em coerência. O som, o corpo, a intenção, a frequência do universo. E quando essa vibração era liberada, ela não apenas preenchia o ar ao redor, ela atravessava a pele, o peito, o campo energético, a própria realidade. Tudo ao redor se ajustava àquela frequência, não por mágica, mas por sintonia. Era como se o universo inteiro reconhecesse a vibração como uma senha de ativação e respondesse reorganizando o que antes estava desalinhado. Sons como o Om, preservado por milênios nas tradições védicas, ou o Ra, utilizado em rituais solares egípcios, não eram apenas fonemas sagrados, eram frequências vivas, pulsantes, que ativavam centros sutis no corpo e despertavam códigos adormecidos no campo vibracional humano. Eles não eram apenas pronunciados, eram vividos, sentidos, vibrados por inteiro, e o efeito era profundo. Bloqueios emocionais começavam a se dissolver, a mente se aquietava, e o corpo entrava em estado de presença elevada. A pessoa que entoava esse som com consciência não precisava mais repetir. Bastava sustentar a frequência alcançada. Era como sintonizar uma estação de rádio perfeita. Uma vez que você chega nela, não precisa continuar girando o dial. Por isso, os antigos proibiam o uso repetitivo e inconsciente desses sons, porque sabiam que a vibração excessiva poderia criar interferência, poderia gerar ruído no lugar da harmonia. Era como tentar polir algo que já está brilhando. Ao invés de ajudar, atrapalha. E o que muitos não sabem é que, entre todos os sons que atravessaram culturas, existe um em especial, um som primordial revelado por Thoth, que atua como chave vibracional para restaurar o campo humano à sua frequência original. Esse som não é uma palavra comum, é uma vibração codificada que, quando entoada com clareza e intenção, ativa uma mudança perceptível no corpo, na mente e no campo. E o mais impressionante, ele só precisa ser entoado uma única vez para funcionar, porque não é a repetição que o torna poderoso, é a consciência com que você o ativa. E agora que você sabe disso, vamos para a prática passo a passo. Entoe esse som uma única vez e sua vibração nunca mais será a mesma. Mas antes que qualquer som seja liberado, existe algo invisível que precisa ser acessado. Um espaço que não está fora, mas dentro. Antes da palavra, há o silêncio. Não o silêncio das paredes, nem da ausência de ruído, mas o silêncio interno, onde o tempo se dissolve e tudo repousa.
É ali que a verdadeira frequência nasce. Um estado conhecido há milênios como ponto zero. Esse ponto não é um lugar físico, mas um estado de presença absoluta. Um momento em que você não está carregando o peso do que passou, nem projetando ansiedade no que ainda virá. Você apenas está. Nesse instante, sua vibração não emite distorções. Ela cessa o ruído, ela se esvazia. E nesse esvaziamento, há uma preparação, porque é desse vazio que o som sagrado precisa surgir. Só assim ele será pleno. Só assim ele alcançará as camadas mais profundas do seu campo energético. Agora quero que você se concentre. Primeiro, vamos silenciar juntos. Respire profundamente, puxe o ar pelo nariz, contando até 4. Segure por um breve momento. Agora solte lentamente pela boca, deixando sair todo o excesso. Repita isso mais 2 vezes, sentindo seu corpo relaxar. Deixe os ombros caírem. Deixe os pensamentos passarem como nuvens. Não lute com eles. Apenas observe e deixe ir. Agora vamos esvaziar o peito. Perceba seu coração batendo. Sinta esse ritmo como se fosse um tambor ancestral. Feche os olhos por um instante. Sinta o peso do seu corpo sendo sustentado pela terra. Você não precisa segurar nada. Apenas permita que sua energia se acomode, como se estivesse voltando para casa. Neste momento, traga sua atenção para o espaço entre os pensamentos. Não tente forçar o silêncio, apenas esteja atento. Existe um lugar, bem no centro da sua consciência, onde tudo está calmo. Vá até ele, mergulhe nesse espaço, permaneça ali por alguns segundos sentindo a quietude crescer. É aqui que a frequência pura começa a se formar. Agora vamos preparar a vibração. Traga à mente uma única intenção, não algo que você quer possuir, mas algo que você deseja sentir. Liberdade, paz, verdade. Escolha apenas uma. Quando essa intenção surgir, não diga nada ainda, apenas sinta. Sinta essa emoção se expandindo dentro de você, como se cada célula do seu corpo começasse a vibrar nela. Agora, com essa vibração sustentada em seu campo, permita que um som se forme em seu peito. Não pense nele. Deixe que ele surja naturalmente como um eco do que você está sentindo. Quando estiver pronto, entoie esse som. Não fale, vibre. Deixe que ele saia do centro do seu ser, atravessando sua boca, seu corpo, seu campo. Perceba o que acontece. Sinta o eco desse som se espalhar. Não o interrompa, não tente controlar, apenas sinta. Permaneça em silêncio após entoar. Permita que a vibração continue seu trabalho por conta própria. Ela sabe o caminho. Agora que você entendeu como acessar esse estado e liberar a vibração corretamente, lembre-se, o verdadeiro poder não está no som em si, mas no espaço de onde ele nasce. O som é apenas a faísca, o silêncio é o combustível, e você acaba de acessá-los juntos pela primeira vez. Sinta, observe, integre. Agora que sua vibração foi ajustada, a transformação já começou. Mas o que você acabou de sentir não é apenas uma prática, é um código vibracional esquecido. Um vestígio deixado por civilizações que sabiam a verdade. O poder não está em rituais complexos, nem em palavras bonitas. Está na capacidade de mover energia a partir de dentro. E mover energia é alterar a frequência. Alterar a frequência é, literalmente, alterar a realidade que você experimenta. Não é preciso nenhum objeto externo, nenhuma crença imposta, nenhuma cerimônia elaborada. Basta presença, respiração e emoção verdadeira. E se agora, neste instante, algo dentro de você despertou, se você sentiu que há mais a ser explorado, mais a ser lembrado, então precisa conhecer o manual mais completo já escrito para manifestar qualquer realidade com consciência, o seu eu superior. Este não é apenas mais um livro espiritual, é um verdadeiro grimório vibracional, construído com base nas leis herméticas do Caibalion, nos segredos das tábuas de Esmeralda e nos ensinamentos de Thoth. Um mapa direto, objetivo e poderoso para acessar a frequência da criação consciente. Dentro dele, você vai encontrar técnicas ancestrais esquecidas, segredos espirituais traduzidos em passos práticos e rituais energéticos simples que reprogramam seu campo vibracional em dias, não anos. E o melhor, essas técnicas foram desenhadas para ativar vibrações específicas que atraem dinheiro inesperado, despertam relacionamentos saudáveis e verdadeiros e promovem mais saúde, mais vitalidade e equilíbrio emocional.
tudo com o poder da vibração correta. Se você aplicar apenas 10% do que está ali, a mudança começa em menos de uma semana, porque o universo não responde ao quanto você quer, ele responde ao que você vibra. E esse manual é a chave exata para essa vibração. Você não precisa acreditar, precisa praticar. O acesso está no primeiro comentário fixado. Basta descer um pouco e garantir enquanto ainda está disponível. Comece hoje a manifestar aquilo que parecia impossível, seja dinheiro que chega do nada, um amor que te nutre ou um corpo que finalmente entra em harmonia. Mas atenção, depois que você abrir esse manual, será impossível continuar vibrando baixo sem perceber. Sua consciência não vai mais permitir, e a partir daí, não há mais retorno, há apenas expansão. Agora prepare-se, porque o que vou revelar a seguir vai além do que você respirou ou entoou até aqui. Toca a matéria, desperta células e ativa algo que você sempre carregou, mas nunca usou com total consciência. O som. Não qualquer som, mas a frequência certa. O som é uma arquitetura invisível. Ele molda, ele constrói, ele reorganiza tudo. E isso não é uma metáfora espiritual, é física pura. A ciência da cimática já mostrou. O som certo transforma caos em harmonia, vibração em forma, intenção em realidade. É neste momento que tudo muda. Quando o silêncio se estabelece, quando a mente para de buscar e o corpo inteiro se rende a esse estado de presença pura, é aí que você solta o controle, silencia o ego e permite que a vibração atue sozinha, sem esforço. Você não manipula mais a energia, você se torna o canal por onde ela flui. E a prática, embora pareça simples, carrega uma profundidade ancestral. Basta fechar os olhos, inspirar com calma e sentir. Sentir a pausa sutil entre um pensamento e outro. Sentir o espaço silencioso entre uma respiração e a próxima. Não há necessidade de controlar nada, porque quando você para de buscar, o silêncio vem, naturalmente, como uma memória adormecida que finalmente desperta. E é nesse espaço, nesse vácuo vibracional onde não há ruído, que algo dentro de você começa a se alinhar, como se todas as partes do seu ser, todos os fragmentos da sua consciência, começassem a se lembrar de sua frequência original, aquela que existia antes do medo, antes da pressa, antes da fragmentação da mente. Agora que você atravessou esse portal, agora que o silêncio preparou o terreno interno, é chegada a hora, o momento que muitos esperam há vidas, porque é exatamente nesse estado que você está pronto para liberar, pela primeira vez, uma das frequências mais sagradas que existem. E o que acontece quando esse som atravessa o seu campo é algo que palavras não conseguem traduzir por completo. Mas atenção, não é algo mecânico, não é uma técnica que se força. Essa vibração não nasce da mente tentando acertar uma entonação. Ela emerge do centro, do vazio vivo que pulsa no meio do seu peito, um espaço de onde muito poucos já vibraram conscientemente. E é a partir desse ponto, silencioso, profundo, real, que Thoth revelou a vibração primordial. O som não é apenas um som, é uma ponte, um código, e seu nome é RA. Sim, RA. Não como palavra, mas como frequência. RA é a vibração solar, a frequência da consciência pura, a centelha criadora que expande tudo o que toca. Quando você entoa RA com consciência, com presença, com emoção verdadeira, não está apenas emitindo som, está liberando luz, uma luz que se move pelo seu campo energético como uma onda vibracional que reorganiza tudo. É como se as células, o campo, os pensamentos e até as memórias vibracionais esquecidas começassem a se alinhar com sua essência, não por imposição, mas porque a frequência faz o que sempre soube fazer: restaurar a ordem, dissolver o ruído, desbloquear o que estava estagnado, trazer clareza, lucidez e harmonia. Thoth foi claro ao dizer: Erra é o som que reconecta o ser à fonte. Não a fonte mística que está distante, mas aquela que vive dentro e que só pode ser acessada quando a vibração certa é ativada com o coração desperto. E o mais impressionante de tudo, não é necessário repetir 1000 vezes, porque o que transforma não é a repetição, é a profundidade, é a consciência com que você entoa. Se você está presente, verdadeiramente presente, uma única entoação de RA já é suficiente para reescrever as bases do seu campo vibracional.
E quando isso acontece, nada mais permanece igual. A verdade é que uma frequência realmente pura não precisa ser repetida como um mantra vazio, porque ela já carrega em si a ordem que o seu campo busca há tanto tempo. E quando você entoa Erra com essa consciência desperta, algo imediato acontece, primeiro no corpo, não como um arrepio leve, mas como uma ressonância densa e viva, como se cada célula escutasse um chamado antigo e finalmente respondesse, como se algo há muito tempo adormecido despertasse em silêncio dizendo: você voltou, finalmente voltou. Em seguida, essa vibração se espalha pelo seu campo energético, como uma onda invisível atravessando tudo o que estava preso, comprimido, silenciado. A respiração muda, a mente desacelera, o corpo solta, e sem esforço, o mundo ao redor começa a parecer mais leve, mais claro, mais verdadeiro. Mas isso não é apenas uma sensação interna, é uma mudança vibracional. E o universo, sem falhas, responde a isso. Porque quando sua frequência muda, sua assinatura energética se transforma. É como mudar a estação de rádio, e tudo ao seu redor começa a tocar na mesma frequência. Pessoas, situações, sinais, caminhos que antes estavam invisíveis, agora surgem. Não porque tudo tenha virado mágica, mas porque você parou de repetir o mesmo ciclo inconsciente. Você não gira mais em círculos. Agora você vibra com intenção. E é isso que muda tudo. O universo não responde ao seu desejo, responde à sua vibração. E aqui está algo que quase ninguém diz. Sim, essa frequência transforma. Mas não é um botão mágico que você aperta uma vez e tudo muda para sempre. Porque o mundo ainda é ruidoso. As distrações continuam. Os velhos padrões ainda tentam te puxar de volta. E se você não souber como manter essa vibração viva, ela começa a enfraquecer. Não porque a frequência tenha desaparecido, mas porque você parou de alimentá-la com presença. Sustentar essa vibração é um ato, um gesto diário, uma escolha silenciosa que você faz mesmo quando tudo à sua volta tenta te puxar de volta para a antiga versão de si mesmo. Porque agora o mundo pode ser o mesmo, mas você não é mais. Sua vibração mudou, e essa mudança precisa ser protegida. É aqui que entram os segredos dos antigos mestres. Eles sabiam que manter uma frequência elevada não é sobre sentir um pico de euforia e depois esquecê-lo. É sobre cultivar um campo sutil, poderoso, silencioso, todos os dias. A primeira prática? Respiração consciente. Parar por alguns minutos, fechar os olhos e respirar profundamente. Sentir o ar entrando, preenchendo seu corpo de energia. Depois, soltar. E com isso, liberar toda a tensão acumulada. Parece simples, mas quando feito com presença, reorganiza instantaneamente seu sistema nervoso, acalma os pensamentos e eleva sua frequência. A segunda prática? Contato com a natureza. Não precisa fugir para o mato, basta tocar o chão com os pés, sentir o calor do sol na pele, escutar o som do vento, das folhas, dos pássaros. A natureza carrega uma vibração limpa, constante. E quando você se conecta com ela, mesmo por instantes, seu campo se recalibra sem esforço. É como se a vibração da terra lembrasse o seu corpo de quem ele realmente é. E por fim, as palavras de poder. Não são frases vazias para decorar. São afirmações sentidas, ditas com presença. Frases como: eu sou luz, eu sou presença, minha energia é livre. Quando essas palavras são faladas com verdade, vibram no seu campo como chaves de ativação, como lembretes espirituais de que você já é aquilo que está buscando. Essas práticas são simples, mas quando feitas com intenção, são capazes de manter viva a frequência que você despertou, porque o poder não está no som isolado, está no estado que você sustenta após liberá-lo. E quanto mais você pratica, mais fácil se torna manter essa vibração, mesmo no meio do caos. E por fim, existe uma prática que muitos subestimam, mas que transforma tudo quando feita com presença: a visualização vibracional. Feche os olhos por um momento e veja com a mente desperta, luzes sutis girando ao redor do seu corpo. Elas podem ser douradas, brancas ou azul profundo, não importa a cor, mas a intenção. Imagine essas luzes como espirais vivas, limpando cada camada do seu campo, dissolvendo interferências invisíveis e restaurando a pureza da sua vibração. Isso não é fantasia.
A física quântica já demonstrou que o cérebro não diferencia o que você vê com emoção intensa daquilo que está realmente acontecendo no mundo físico. Quando você visualiza com intenção clara, o seu campo energético responde imediatamente. Essas luzes não estão apenas na sua mente, elas ecoam no etéreo, elas reverberam no invisível. Essas práticas são simples, mas carregam uma força ancestral. Você não precisa se isolar do mundo para aplicá-las. Pelo contrário, elas foram feitas para o caos, para os dias corridos, para os momentos em que sua frequência começa a oscilar sem motivo aparente. Sempre que sentir sua vibração sendo puxada para baixo, respire, visualize, silencie e tudo se reorganiza. Você volta para o centro, mas há algo ainda mais profundo, algo que a maioria ignora. Mesmo com todas essas técnicas, há uma frequência escondida, quase imperceptível, que pode estar drenando sua energia sem que você perceba. E foi por isso que os grandes mestres ao longo dos séculos cultivaram tanto o silêncio, não porque não tinham nada a dizer, mas porque compreenderam que o verdadeiro silêncio tem som, uma vibração silenciosa, mas poderosa, uma frequência que restaura sem precisar de esforço. Nesse silêncio não há metas, não há ruído, não há desejo de controlar nada. É o espaço entre um pensamento e outro, onde sua essência repousa. E é lá que sua energia se recarrega sozinha, como se uma fonte invisível jorrasse luz no núcleo do seu ser. Os monges tibetanos sabiam disso. Os antigos do deserto viviam essa verdade. O silêncio interior é a meditação mais elevada. Não exige técnicas, apenas exige presença. Mas atenção, esse silêncio não é ausência de som externo, é ausência de barulho interno. É o momento em que a mente não grita, as emoções não pressionam e você simplesmente existe. Essa é a prática esquecida. E no mundo moderno, onde tudo é ruído e estímulo, parar e simplesmente ficar em silêncio se tornou quase revolucionário. Mas é exatamente disso que sua vibração precisa para se manter intacta. E o melhor, não precisa de 1 hora por dia, basta 5 minutos. Sem notificações, sem músicas, sem palavras, apenas você, sua respiração e o espaço vazio onde tudo se reorganiza. Você sai desse estado diferente, mais limpo, mais leve, mais lúcido, e o mundo ao seu redor começa a refletir isso. Mesmo assim, existe um último elemento que pode sabotar toda essa transformação silenciosa, um fator sutil, mas poderoso: o ambiente em que você vive. Não adianta expandir sua vibração com profundidade se o lugar onde você passa seus dias está cheio de ruídos, tensões e pessoas que sugam sua energia. Seu campo vibracional está em constante diálogo com o ambiente, e muitas vezes esse diálogo é silencioso, invisível, mas profundamente ativo. Espaços caóticos, conversas densas, telas piscando o tempo todo, sons agressivos, tudo isso são ondas vibracionais entrando no seu campo e, aos poucos, desestabilizando aquilo que você levou tanto tempo para purificar. No início, você nem nota, mas com o tempo, aquela leveza que parecia inabalável começa a desaparecer. Por isso, a última prática é selar sua vibração, proteger seu campo como um templo sagrado, porque se o mundo ao seu redor continua poluído, sua vibração continuará lutando para sobreviver. Agora pense com clareza. Quantas vezes você entrou em um lugar escuro, desorganizado, abafado e sentiu um peso instantâneo no corpo, um cansaço que não vinha de você, mas do ambiente? Isso não é impressão, isso é ressonância vibracional. Seu campo lê o ambiente antes mesmo da sua mente compreender o que está acontecendo. Do mesmo modo, já reparou como o corpo parece respirar melhor quando você entra num espaço limpo, silencioso, onde tudo está em harmonia? O ar parece mais leve, a mente desacelera, o coração desacelera. Isso é o ambiente sustentando sua frequência. Por isso, criar um santuário vibracional não é luxo, é higiene energética. Mas esse santuário não precisa ser místico, nem esotérico. Basta que ele tenha ordem. Comece com o básico: limpeza. Um espaço limpo e arejado expulsa estagnação. Depois, introduza sons que elevam, flautas suaves, sons da natureza, frequências harmônicas. O som organiza partículas no ar, assim como organiza a energia do seu campo. E vá além. Traga aromas como lavanda, alecrim, sândalo. O olfato é a via mais rápida para o sistema nervoso. Um simples aroma pode quebrar um ciclo de ansiedade. Pode estabilizar a sua vibração num instante.
Se desejar aprofundar, use cristais: quartzo, ametista, turmalina negra. Cada um vibra como uma âncora silenciosa que mantém o ambiente alinhado. Não é superstição, é frequência mineral. Lembre-se, o seu corpo vibra com o espaço. Ele se adapta a ele. Por isso, ajuste o espaço para que ele te eleve, para que, mesmo nos dias difíceis, sua vibração continue sustentada. Mas até aqui, tudo o que fizemos foi abrir caminho, limpar, preparar, despertar. Agora vem o passo mais sutil e mais poderoso, o que realmente sela essa vibração no seu ser como algo inabalável. E esse passo não é uma nova técnica, nem um ritual secreto. É o mais simples e o mais negligenciado: presença radical, a capacidade de sustentar sua consciência no agora, mesmo quando tudo parece te puxar para longe, respirar quando o caos te pressiona, sentir seu campo mesmo no barulho, manter a vibração, não importa o que aconteça. Presença radical é o que impede que o passado te envenene ou que o futuro te paralise. É o ponto zero onde a criação acontece, onde a vibração se mantém estável, onde a vida se reconstrói com clareza. E quando você sustenta essa vibração no meio do mundo real, não num retiro, não num templo, mas no trânsito, no trabalho, nas tensões do cotidiano, então sim, ela se torna permanente. Não porque o universo te favoreceu, mas porque você ancorou, porque sua vibração nasceu de dentro e não depende mais de condições externas. Foi isso que os antigos mestres entenderam. O segredo não está em buscar novas experiências espirituais sem fim. Está em viver no dia a dia a verdade que você acessou no silêncio, porque o universo não responde ao que você pratica de vez em quando. Ele responde ao que você sustenta todos os dias. E agora que você chegou até aqui, algo dentro de você já mudou. Sua vibração não é mais a mesma. E para selar isso, escreva nos comentários: eu ativei minha vibração original. Essa declaração não é para mim, é para você. Para afirmar sua decisão, para deixar registrado que algo dentro de você despertou, e para que outros também sintam essa mesma frequência. E se quiser ajudar a levar essa vibração ainda mais longe, existe um link no primeiro comentário fixado. Ali, você pode apoiar diretamente a criação de mais conteúdos como este e permitir que essa energia chegue a quem mais precisa. Antes de sair, preste atenção. Eu separei um conteúdo especial para você aprofundar ainda mais essa jornada. Ele já está aparecendo na tela agora. Clique e nos encontramos lá, porque essa caminhada está só começando.